Esse nome que não decepciona, esse nome que é maior do que todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. O nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos os olhos abertos. Nós temos, Senhor Deus, o discernimento dado por Ti, de poder hoje não estar comemorando, Senhor Deus, ou cultuando aos mortos, mas sim a um Deus que é vivo, a um Deus, Senhor, que como o próprio João Batista, serviu e foi fiel até a morte, e no caso dele, uma morte por decapitação. Vem, Senhor Deus, falar aos nossos corações através do exemplo desse homem, daquilo que a Tua palavra nos revela sobre esse homem, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor Deus, no nosso interior. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Vem com Teu Espírito Santo tocando em nossas vidas, abrindo, Senhor Deus, os nossos corações, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. E eu Te peço que, apesar de mim, e de todos nós, de todas as nossas limitações, Tu possas fazer nesse momento, Pai, mais uma vez, para a Tua glória. Bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém e amém. Amém? Diz assim o poderoso Evangelho do Senhor, como está escrito lá em Mateus, capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam umas aos seus companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, amém. Eu fico muito feliz quando chega essa época do ano de poder lembrar quem é esse homem, João Batista, que muitas vezes é considerado, até por nós cristãos, como uma figura bem distante, porque de fato tem sido
para o nosso estilo de vida. E nós achamos João e olhamos para João Batista, o qual nós, sobretudo aqui no Nordeste, temos muitas comemorações, né? Um mês inteiro de festas juninas. Nós, graças a Deus, não somos legalistas, muito menos liberais, mas somos cristãos. Comemoramos o São João, sim. Nós vestimos xadrez, nós acendemos fogueira, nós soltamos fogos, comemos muita comida de milho. E é muito bom tudo isso. No entanto, o que ainda dá mais sentido e alegria a essa festa, né? E aí eu esqueci, dentre tantas coisas, de pontuar, um forrozinho muito bom, né? Saudável, com a letra que seja para a família escutar, que é difícil de encontrar uma nova hoje, aí a gente fica com as mais antigas. Mas aí, diante disso tudo, o que dá mais sentido ainda, toda essa festividade, que as pessoas muitas vezes não sabem e a gente precisa anunciar, é quem é esse homem que a gente está comemorando assim, não a morte dele, ou muito menos adorando a ele, ou muito menos orando para ele, mas celebrando a história dele, o que ele significou e o que está descrito na palavra de Deus, a qual nós cremos que é absoluta. Quem é esse homem? Quem é esse homem que Jesus olha para o povo e diz assim, dos nascidos de mulher, até hoje, não tem ninguém maior do que ele. Então imagina só, olha para a história da Bíblia, e aí você pensa, olhando para a história, você vê Adão, aí você vê Noé, aí você vê Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, aí você vai passando ali por todos aqueles juízes, profetas, Isaías, que foi o profeta, digamos assim, messiânico, que praticamente escreveu o evangelho do Antigo Testamento. Jeremias, aquele que escreveu 2 livros enormes, né, que escreveu tanta coisa no Antigo Testamento. O rei Davi, Salomão. E aí Jesus olha para João e ele não estava falando por comparações, ele não estava falando com uma outra intenção. A gente precisa entender que aquilo que Jesus fala é o que Jesus fala e não aquilo que ele queria dizer mais ou menos. Sabe, Jesus não ele pode até falar por sinal e ele pode até falar por referência, mas quando ele fala algo assim, desse tipo, dos nascidos de mulher, não houve maior do que João até hoje, ele estava querendo dizer exatamente aquilo. Quem foi esse homem? Ou melhor, quem é esse homem, né? Porque ele está na glória e um dia a gente vai partilhar da eternidade na presença de Cristo com ele. Quem foi esse homem? Esse homem veio e ele está aqui descrito nessa palavra para nos lembrar que o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino do Messias, de Cristo, que já foi inaugurado em Cristo, mas que vai ser ainda de uma maneira mais plena, né, para ser redundante, estabelecido de fato nas nossas vidas. Alguém modelo, alguém que de fato foi um imitador de Cristo. Alguém que de fato veio para cumprir não apenas um ministério, mas a totalidade da vontade de Deus e veio para ser o modelo do que é ser imitador de Cristo. Como assim? Como assim? Veja bem, João, ele nesse episódio aqui, ele está preso. E ele foi preso, vocês devem bem lembrar, porque ele não ficou calado diante de um pecado de uma autoridade máxima ali na sua região, que era o Herodes, estava ali tendo um caso com a sua cunhada, e numa dança que agradou muito a esse Herodes, que não é Herodes o Grande, é um dos filhos dele, ele já tinha morrido, o Herodes que queria matar Jesus já tinha morrido, em uma dança de uma filha dessa mulher que ele estava tendo um caso, agradou tanto a ele que ele fez uma maldita promessa de dar a ela o que ela pedisse, até metade do seu império, do seu reino ali. E ela, por influência da mãe, porque estava sendo denunciada por João por tamanho pecado, pediu a cabeça dele num prato. Mas ele primeiramente foi preso. E ele preso, ele ficou sabendo do que Jesus estava fazendo.
E João não era Deus, ele não era Jesus. Apesar de ser confundido muitas vezes aqui, das pessoas irem, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas ele teve os seus momentos de fragilidade, ele teve os seus momentos onde ele foi querer saber a fundo o que é que Jesus queria. Por quê? Porque ele se lançou de cabeça. Porque ele não teve uma meia entrega. Porque João, ele não estava esperando coisa nenhuma de realização pessoal para depois, se caso acontecesse, seguir a Cristo. Não, ele queria se entregar completamente e ele se entregou. Mas teve um momento, por causa da espera, e essa tal da espera, a gente tem uma dificuldade com ela, né? A gente tem uma certa dificuldade com a espera, né? Gera em nós ansiedade, né? Gera em nós preocupação. Nós não lidamos bem por causa do pecado que um dia entrou em nós, e João era pecador, né? Porque 100% totalmente santo, só Cristo, mas por causa do pecado vem tudo isso. E João preso, e como o texto diz, ele ouviu falar das obras de Cristo. E as obras de Cristo não eram compatíveis, pelo menos inicialmente, com aquilo que João esperava. Porque João esperava já a segunda vinda de Jesus, assim como muitos daqueles homens. Assim como muitos daqueles discípulos, que viesse o Messias montado ali no cavalo branco, destruindo todo o Império Romano, trazendo justiça, trazendo ali com um cetro para destruir o cetro do opressor, um cetro de justiça para destruir o cetro do opressor. E aí João vai lá, manda perguntar, tipo assim, qual é a sua, Jesus? O que é que o senhor está fazendo ainda, que o senhor não ainda derrubou o Império Romano? Porque eu já estou preso aqui, porque eu já denunciei o pecado lá de Herodes. Eu já comecei a fazer a obra de justiça. E o que é que o senhor vai fazer? É o senhor mesmo ou a gente deve esperar outro? O senhor podia me explicar? E aí Jesus, ele manda dos discípulos de João falar com João. Diga a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Diga a João sobre a minha autoridade, porque a autoridade não é só apenas ensinar, mas é ensinar o que se pratica. Amém? Amém? O que está faltando nessa nossa sociedade é uma igreja que se levanta ensinando o que está vivendo. E não apenas falando, porque o povo está cansado de falatório. O povo quer ver os filhos maduros de Deus, que praticam a palavra de Deus. Amém, igreja? Vou falar uns améns aqui para ver se vocês acordam, tá? Vocês estão com muito sono. Eu também estou com sono. Mas Jesus, ele diz isso. Digam a João o que vocês escutaram e o que vocês viram. E aí ele dá um resumo, né? Os cegos veem, os coxos andam, né? O que é que ele diz mais? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos estão purificados, os surdos ouvem, os mortos estão ressuscitados, e aos pobres, é o quê? Dá dinheiro para os pobres? Não. E aos pobres é pregado o evangelho, o reino de Deus. Porque a solução para todo mundo, inclusive para o pobre, não é dinheiro, mas é esse evangelho que muda a nossa mentalidade. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu quero falar muito de João aqui nesse momento. E aí eles voltam lá. E aí sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por quê? Porque João estava preso. E o que se esperava dos discípulos de Jesus, e talvez dos discípulos de João também, é que Jesus fosse lá soltar João. Era que Jesus fizesse alguma coisa para soltar o seu primo, já que ele estava preso. E já que ele não tinha visto o milagre de Jesus, já que ele não tinha visto Jesus falando essas coisas que ele fez aqui, João não tinha visto. E nem tinha sido usado por Deus para fazer esse tipo de coisa. E aí, o que é que Jesus diz? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar com o meu reino, com o meu jeito de ser, com a minha hora, com a minha maneira de lidar com as coisas. Porque o reino de Deus, ele é contrário a tudo aquilo que está estabelecido nesse mundo. Se a gente vê o que a gente vê como modus operandi nesse mundo, no sistema, nos ambientes, na nossa sociedade, sobre hierarquia, sobre dinheiro, sobre tratamentos, relacionamentos, no reino de Deus é tudo contrário.
É tudo o contrário, é de cabeça para baixo. Então, se João, claro que ele não estava esperando isso, porque ele sabia do preço a pagar, mas se os discípulos estavam esperando que o reino de Deus era um reino onde Jesus vai estar livrando o tempo todo o corpo, para que não haja sofrimento, para que não haja dias maus, o povo estava enganado, assim como muita gente está enganado, mas João sabia disso. Sabia tanto que ele não voltou atrás, mesmo sendo preso. Sabia tanto que ele não voltou atrás, mesmo quando pediram a cabeça dele num prato. Ele sabia do custo do discipulado. João sabia. E Jesus está dizendo isso. Sabe quem é feliz? Sabe quem é bem-aventurado? É quem, como diz aquele jogador que eu ouvi uma vez no podcast, Nino Mota. Eu não sei se ele está jogando no Fluminense, mas quando eu estava ouvindo o podcast, ele estava jogando no Fluminense. E ele é cristão, e ele disse que um dia aprendeu a frustrar as frustrações. Sabe? Isso eu tenho levado para a minha vida. Eu digo a Débora de lá em casa, quando a gente pensa em se estressar, eu digo a ela, meu amor, vamos frustrar as frustrações. O que der, deu. A gente está atrasado e o menino, Filipinho, fez o número 2 na fralda para limpar na hora de sair, tá tudo certo. É melhor do que se estressar. E eu estou dando um exemplo besta, mas isso vai do mínimo ao máximo. Frustrar as frustrações. É isso que Jesus está ensinando aqui. Bem-aventurado é aquele que tem certeza de uma coisa, que vai sofrer, mas que não vai sofrer sozinho. Porque depois disso, olha como João é honrado. Jesus sai, os discípulos saem, vão lá avisar João, e aí Jesus vem e começa a honrar a vida de João e a dizer quem é esse homem. Quem é esse homem que não estava ali achando motivo em Jesus de tropeço, que não estava decepcionado como Judas. O caso de Judas é um caso de alguém que achou tropeço em Jesus, por isso que ele foi um mau. Por isso que ele deixou o diabo entrar no coração dele, porque ele achou que andar com Jesus significava isenção de sofrimento, e significava isenção de dia mau. Por isso que ele caiu. E aí Jesus ele começa a falar de João. Quando os discípulos foram embora, Jesus começou a dizer ao povo, o que vocês foram ver no deserto? Caniço agitado pelo vento? Foram ver um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, mas eu digo mais. Ele é mais do que um profeta. E eu pergunto a vocês, o que é mais do que um profeta? O que pode ser mais do que aquele que fala a palavra de Deus? Aquele que abre a boca e da sua boca fala a palavra de Deus. Eu, por exemplo, me sinto muito honrado por ser um profeta, porque eu estou profetizando, proferindo a palavra de Deus. Isso é uma coisa de uma honra sem tamanho, que eu não mereço, que é para a glória de Deus, que é por mera graça de Deus. Ou melhor, pura graça de Deus. Porque não é por minha mera força, é por pura graça dele. Mas o que é maior então do que isso? E aí Jesus diz, ele é aquele de quem está escrito, eis que eu envio diante de vocês o meu mensageiro, o que preparará o caminho diante de vocês. Minha gente, sabe o que é melhor, o que é maior do que ser um profeta? É ser a própria profecia encarnada. Sabe, eu queria que você abrisse comigo, depois a gente vai voltar para esse texto, mas eu queria que você abrisse comigo, por favor, em João capítulo 1. Em João capítulo 1, João, o discípulo, o apóstolo, ele começa falando do verbo que se fez carne, que habitou entre os homens, ele era a luz do mundo, a luz e a verdade que guiava os povos, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí ele fala, quem vê o Pai, vê o Filho, e quem vê o Filho, vê o Pai, aquele que o enviou. E ele entra no assunto de João, e ele vai falar também de João. E ele conta um relato, olha o que ele vai contar aqui sobre João Batista. Versículo 19 do capítulo 1 do Evangelho de João.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz ao seu respeito? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Presta atenção aqui. O que é maior do que um profeta? A profecia. Queridos, quando foram perguntar a João, olha o que acontece aqui. Olha quem é João. Quando foram perguntar a ele: quem é você? João teve que provar que não era o Cristo. Porque ele encarnou tanto. Ele meditou tanto em Isaías. Havia uma profecia ali na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Preparem o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Havia uma profecia lá. E João, ele leu tanto aquilo, ele meditou tanto naquilo, que ele internalizou. E ele se tornou a própria profecia. Quem está entendendo? Amém? Ele se apropriou daquilo que estava na palavra de Deus. E ele ficou tão cheio dessa palavra, que ele começou a ser essa palavra. Ele se tornou um versículo. Imagina só, quem é você? Você é um profeta? Não. Você é Elias? Não. Você é o Cristo? Confundiram ele com Cristo. De tão parecido que ele era com Cristo. Será que a gente vai chegar um dia nesse nível? Eu espero que sim. Ao ponto da gente ter que provar que a gente não é o Cristo, mas somos o corpo dele. Ao ponto das pessoas chegarem perto da gente e sentirem o cheiro de Cristo. E talvez elas morderem a gente. E aí eu falo morder de agredir. Elas arrancarem um pedaço de Cristo. E sentirem o sabor de Cristo. E quando elas toparem com a gente derramar a água que é Cristo. A gente poder alimentar com o pão que é Cristo. De tão parecidos com Cristo. Quem é você, João? Diga logo. E ele disse: eu sou um versículo. Quero desafiar você a comer essa palavra de forma tal que você se encontre nela, em nome de Jesus. Que você olhe e diga assim: isso aqui sou eu. Eu nasci para viver isso aqui. Sabe, quem é você? E quando as pessoas perguntarem a você, você vai responder: não, eu não sou apenas fulano de tal. Eu não sou apenas da igreja tal, mas eu sou o versículo que está ali. Sabe aquele versículo que tem lá? Sou eu. Sabe, eu sou aquele versículo que diz: sede santos porque eu sou santo. Eu me tornei aquele versículo.
Sabe aquele versículo? Se alguém bater na tua face esquerda, dá também a outra. Eu me tornei aquele versículo. Amém? Essa palavra não é muito fácil de dizer amém não, né? Mas a gente vai dizer amém em nome de Jesus. João se tornou a própria palavra ali. Porque ele diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Estava escrito a respeito de alguém que viria preparar o caminho do Senhor, para ser o precursor do Senhor, que ia abrir caminho. E aí quando as pessoas olhassem para mim, eu ia apontar para ele, e não para mim mesmo. João, ele entendeu tão bem. Olha o porquê que dos nascidos de mulher, até o momento dele, até aquele momento não havia homem maior. Porque ele entendeu tão bem que ele não era Cristo e que ele não tinha que tomar a glória para ele e que ele era um precursor. O que é um precursor? É aquele que prepara o caminho. Que quando as pessoas, os discípulos dele estavam com ele lá, que ele aponta, primeiro que ele diz assim, eu não sou digno, eu não sou Cristo, ele é maior do que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, ou seja, aqueles que desamarravam as sandálias eram o escravo menor de uma casa, e João está dizendo que não era digno nem de ser um escravo menor de uma casa para desamarrar as sandálias de Cristo. E depois disso, acontece algo extraordinário, o verdadeiro discipulado. O que é o verdadeiro discipulado? É você mover pessoas para Cristo, é você formar pessoas para Cristo e Cristo nas pessoas. Porque os discípulos de João, quando estavam com João, no outro dia, depois desse episódio que a gente leu aqui, João diz assim, eis o Cordeiro de Deus. O que aconteceu? Os discípulos de João começaram a seguir Jesus. Dentre eles estava André, o irmão de Simão Pedro, que foi evangelizar Pedro depois e dizer, achamos o Messias. Que na verdade não é achamos, a palavra melhor seria fomos achados. A gente às vezes acha que a gente achou, mas na verdade a gente tem que achar, e não só achar, mas ter certeza de que a gente foi achado por Cristo Jesus. Amém? João, ele encarnou essa palavra. Mas voltando lá para o texto de Mateus 7, Mateus 11, a gente aprende algumas coisas também, além dele ter encarnado a palavra, que já é muita coisa. A gente vê que João, ele vivia uma vida de deserto. A gente vê que João, ele não estava, como muitos de nós, apavorados com medo da solidão. Sabe, a nossa sociedade, ela está tão carente, tão vazia de Cristo, que elas têm medo. E se tem um medo que faz parte de tantos medos, é o medo de ficar sozinho. É o medo da solidão, é o medo de ser excluído. Enquanto muita gente está querendo aparecer, muita gente está querendo os holofotes, os aplausos, o reconhecimento, João corria para pregar onde? No deserto. Ele não ia para o templo, ele não ia para as mega church da época, ele ia para o deserto. Sabe, queridos, eu tenho entendido e aprendido isso, que nós temos que assumir a nossa responsabilidade no reino de Deus. E não ficar como agentes passivos, pessoas que estão vindo aqui para consumir louvor, para consumir pregação, mas a gente precisa se levantar como agentes ativos no reino de Deus. A gente precisa de uma geração que se levante como José de Arimateia e como Nicodemos, que quando Jesus estava morto e estava ali na cruz, eles foram lá e gastaram dinheiro para tirar o corpo de Jesus e compraram um túmulo e compraram aromas e compraram especiarias para cuidar do corpo ferido de Jesus. Está todo mundo querendo as grandes conferências, os grandes eventos. Eu queria incentivar você, que você se levantasse nessa cidade, nos nossos ambientes, para cuidar do corpo ferido de Jesus. Cuide de uma pessoa só ferida. Vá para o deserto. Vá para o lugar onde não tem holofote. João, ele vivia dessa maneira. Não só isso, João também ele vivia uma vida simples. Olha o que Jesus vai dizer. Quem vocês foram ver no deserto?
alguém com roupas finas. Não, eu digo que não. Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios, sabe? E aqui Jesus ele não está condenando as roupas finas, ele está condenando a supervalorização das roupas finas. Aqui ele está condenando o apego, sabe? E é tão libertador viver a vida simples. Em 2020, eu agora esqueci qual foi o ano, mas eu acho que foi de 2019 para 2020. Não, foi de 2020 mesmo. O ano de 2020 todo, eu fiz uma experiência com Deus. Eu acho que alguns lembram de viver simplicidade. Eu fiz um voto de simplicidade a Deus. Sabe, aquilo foi libertador para mim. Aquilo me arrebatou para mais perto do Senhor, para viver o tanto faz. Sabe, porque vida livre é quando você vive o tanto faz. Tem, amém, glória a Deus. Não tem, amém, glória a Deus. João vivia uma vida simples. Sabe, e eu entendo que a principal maneira da gente apresentar a Cristo é através também de uma vida simples. Quando a gente fica tentando colocar muitas coisas, muitos acessórios, a gente fica parecendo que a gente não confia no sacrifício de Cristo na cruz. Porque a gente fica querendo colocar, dar uma ajudinha, uma focinha para Deus. E a gente fica apegado também na nossa vida pessoal a muitos detalhes, a muitas coisinhas, fazendo questão de muitas coisas. Uma vida simples João vivia. João também, ele diminuiu para que Cristo aparecesse. Ele disse, é necessário, importa que eu diminua. Eu ganhei um livro que eu estou doidinho para ler, está no engarrafamento das leituras lá, que é de Harold Walker, e ele diz assim, o título do livro é Sai da Frente que eu quero ver Jesus. Sabe, a gente muitas vezes fica na frente de Jesus e por isso que as pessoas não estão vendo. Às vezes a gente está pregando, a gente está fazendo, e não é só pregando, mas é talvez até varrendo um salão, é até carregando uma água, e a gente quer que as pessoas olhem para a gente, e João não, João ele estava batizando, João ele estava pregando, ele estava fazendo com que muitas pessoas voltassem para Deus. E aí ele dizia, importa que eu diminua e que ele cresça. E a última coisa que João, que eu anotei aqui para João, como característica dele, ele encarnou a palavra, ele viveu uma vida no deserto, ele viveu uma vida simples, ele diminuiu para que Cristo aparecesse e ele, por último, tinha um desejo ardente pela vinda do reino de Deus. Ele fez violência pelo reino de Deus. O que é fazer violência? É andar na contramão de tudo que a gente está vivendo hoje, no mundo que eu falo. Sabe, está todo mundo aplaudindo uma coisa, aí a gente vira as costas aqui e aí aplaude outra coisa. Está todo mundo supervalorizando uma coisa, aí a gente vai numa contramão. Porque sucesso para a gente não é ganhar muito dinheiro. Sucesso para a gente não é ficar famoso. Sucesso para a gente não é ter um ministério grandioso que todo mundo vai ficar querendo vir para cá. Sucesso para a gente é ser cheio da presença de Deus. Porque tudo o mais sem a presença de Deus não vale nada. E o próprio Jesus disse, aquilo que é precioso para os homens é desprezível para o Senhor. Então é uma dica. Está todo mundo assim, a sociedade aplaudindo. Olha direitinho. Talvez Jesus está contra isso. Não está sendo agradável a isso. E por isso que João, ele tinha uma violência. Sabe, ele agia com violência. E a gente precisa fazer violência. Violência não é dar em ninguém, não. Violência não é ficar dando soco, ficar tratando todo mundo mal, não. Sabe qual é a violência que a gente pode fazer pelo reino de Deus? É pregar o evangelho a toda criatura, é não fazer acepção de pessoas, é servir quando ninguém está olhando, é fazer parte de uma igreja que talvez não está tão boa, mas você permanece porque você está disposto a cuidar do corpo ferido de Jesus. É lembrar daqueles que ninguém lembra. É suportar as injustiças. Isso é fazer violência. Sabe? Eu queria destacar por último o que é fazer violência no reino de Deus. É abrir mão da sua própria vontade
para fazer a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele continua dizendo assim: vocês são como crianças sentadas nas praças. Cantaram e vocês não se alegraram. Choraram e vocês também não se lamentaram. Porque veio João, que não comia nem bebia, vocês disseram que era endemoniado. Veio Jesus, o Filho do Homem, que comia e bebia, e vocês disseram que era glutão, beberrão, que sentava junto aos pecadores. E o que é que Jesus estava querendo dizer isso? Timothy Kelly, ele dá um exemplo muito bom sobre isso. Na verdade, ele explica muito bem tudo isso. Porque ele diz o seguinte: naquele tempo, as festas duravam muito tempo e os velórios também. E criança, vocês sabem, né? Elas brincam de vida adulta, não é assim? Criança gosta de imitar a vida adulta. E as crianças brincavam do que elas viam. Brincavam de casamento nas praças, brincavam de velório. E aí, imagina só, um grupo de crianças, e sempre tem aquela que é líder, né? Que vai iniciar a brincadeira. E aí chegou uma criança lá, e aí diz assim: vamos brincar de casamento. E aí os que estavam lá disseram assim: não, a gente não quer não brincar de casamento. Ah, então vamos brincar de velório. Também não. A gente não quer brincar de casamento. Como assim não quer brincar de casamento? Aí não quer brincar de velório. Vocês não querem brincar de coisa alegre, mas também não querem brincar de coisa triste. Como é isso aí? E o que Jesus está denunciando aqui, que João vivia, na verdade, porque ele não queria a vontade dele, é que, na verdade, tanto os fariseus que estavam escutando isso, os religiosos da época, como a gente hoje também, a gente não é que a gente não gosta de casamento ou de velório, das duas brincadeiras. Não é isso. É que a gente não gosta daquilo que não é a nossa vontade. Então o que é que a gente não gosta? Não tem a ver com o assunto. Tem a ver que se não for eu que der a ideia, se não é a minha vontade, então eu não quero. Porque a gente não gosta que mexa no troninho do nosso coração. Eu já falei aqui. Às vezes eu estou em casa e eu penso: vou lavar os pratos. Só basta a Débora passar e dizer assim: amor, lava os pratos ali, já dá uma irritaçãozinha. Porque a gente não gosta de ser mandado. Porque a gente gosta de fazer a nossa vontade. João fez violência nesse reino, nesse mundo com o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é caracterizado em abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não sejamos como essas crianças. Sejamos como João. Eu quero voltar ao início da pregação. E que você, assim como eu, todos os anos, quanto vida tivermos, quando chegar essa época, que você começar a escutar o forrozinho, que você começar a escutar os fogos, que você tirar aquela roupa xadrez bufeta que estava lá no seu guarda-roupa, ou você comprar uma nova, não importa, não se apegue a isso. Que você acender uma fogueira, comer um milho assado, uma canjica com uma pamonha. Não faça disso uma celebração vazia. Dê significado. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus, porque a palavra diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Eu disse a Helena no último dia de aula, passei 2 dias ensinando a ela a história de João Batista, 2 dias, botando na cabeça dela. E ela ficou super impressionada, né? Porque João Batista teve a cabeça cortada. E foram muitas perguntas, mas eu fiquei tentando ensinar. E eu disse a ela: meu amor, você tem uma missão, viu? Diga às suas coleguinhas lá, pelo menos a uma, o que é que significa o São João. E que você faça isso também. Sabe, eu não sei o que é que você vai fazer quando sair daqui. Se você encontrar uma pessoa que não estava aqui no culto, se você encontrar alguém, fala sobre o São João. Sabe, eu tive a oportunidade no meu barbeiro, há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, 3 semanas, de falar sobre São João, de falar sobre Santo Antônio, de falar sobre São Pedro. E aí eu fui falando e misturou as histórias todas lá e eu preguei o evangelho e foi maravilhoso. A gente precisa ser intencional. Lembre disso, que a gente faça violência nesse mundo, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Mesmo que isso custe a nossa cabeça, mas vai ser para a glória
de Deus. Porque no reino de Deus, todas as cabeças voltarão para o lugar. E a gente vai ficar, de fato, colado, agregado, ligado ao verdadeiro cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, diante disso, a gente nem liga de ter cabeça. A gente perde mesmo para a glória do Senhor Jesus e por amor a Ele. Amém? Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Pai bondoso, obrigado por esse fim de tarde, início de noite. Obrigado por esse culto. Obrigado porque a gente está aqui. Obrigado porque o Senhor tem revelado o quanto o Senhor nos ama. O Senhor tem revelado a sua palavra, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos chamado à responsabilidade. Aqueles que têm ouvido, Senhor Deus, estão escutando aquilo que o Senhor está querendo fazer na sua igreja. E a gente quer ouvir mesmo, mas a gente não quer ser ouvintes apenas, a gente quer obedecer, praticar a tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, vem nos dar ousadia, Espírito Santo. Vem nos ajudar a desapegar-nos de nós mesmos, da nossa própria vontade. Vem nos ajudar, Senhor Deus, a meditar nas Escrituras, a ter fome e sede da Tua palavra, para que a gente venha encarnar essa palavra e viver ela, Senhor Deus, através do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, motivações, sensações e emoções, do nosso olhar, do nosso falar, do nosso ouvir. Nós queremos viver integralmente a Tua palavra, Senhor. Radicalmente a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a não viver apenas buscando as multidões. Nos ajuda a viver os nossos desertos, nosso secreto. Nos ajuda a viver, Senhor Deus, uma vida simples, contrapondo com esse mundo tão complexo, ao ponto das pessoas quererem, desejarem viver essa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, a diminuir para que Cristo apareça. Nos livra na frente da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer violência nesse mundo, matando, crucificando a nossa própria vontade e abrindo mão de tudo isso para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Deus os abençoe. Um feliz São João a todos.